Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma sexta. Perdão, gente. Sexta não, terça-feira, gente. Terça-feira especial, recebendo hoje uma convidada muito especial. Ela que é voluntária há muito mais de 15 anos, defensora da causa dos direitos da criança e do adolescente e também uma das postulantes ao cargo de conselheira tutelar em Valparaíso de Goiás. É com muita satisfação que o programa recebe hoje a candidata ao Conselho Tutelar de Valparaíso, Michele Fernandes. Boa noite, Michele. Boa noite, pastor. Um prazer estar presente no seu programa. Gente, eu que o diga. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Chame mais vezes. Sempre claro, inclusive, já era pra gente ter feito isso há mais tempo, Verdade. Né? Mas deu certo hoje, graças a Deus. Ficou no papel, mas saiu. E a gente já tem uma caminhada junto, né? Sim. Michele, já são, quantas vezes você se candidata? Essa é a terceira vez que eu tento o pleito. Terceira vez. E nas outras vezes ficou como suplente? Como suplente. Tá. Hoje, Michele, e aí para os nossos ouvintes que estão nos assistindo, hoje essa pauta das crianças e dos adolescentes é uma coisa muito importante para a sociedade. Eu queria perguntar primeiro, como que você entrou nessa área? Como que você se identificou com essa área? Primeiro do voluntariado e depois da área da criança e do adolescente? Eu comecei sendo voluntária na igreja, cuidando de jovens. A gente sempre cuidou do grupo jovens, e em jovens você vê sempre eles muito problemáticos, depressão, automutilação, problemas dentro de casa, famílias desestruturadas. E aí veio o interesse da gente entrar mais a fundo, né, no voluntariado nessa área. Uhum. Desde então, a gente passou a fazer visitas em abrigo. Eu faço parte de um grupo socioeducativo e a gente atua dentro de abrigos. Sério? Com crianças abandonadas, crianças que foram retiradas, sim, dos seus pais, das suas mães, porque têm sido vítimas de violência, crianças que têm estado em locais que não são próprios, né? Pais que levam seus filhos de colo para estar em locais usando droga. Então, a gente leva o que precisa de material para eles, doações, mas a gente leva também amor, porque essas crianças elas são muito carentes, né? Quando a gente está dentro de um abrigo que a gente interage com essa criança, a gente vê o quanto elas são precisadas de carinho e amor. Então foi assim que começou a minha vida no voluntariado. Voluntariado. E já são muitos anos, né? Me conta para mim, você já teve muitas experiências, mas conta para mim uma experiência que marcou, né, nessa caminhada toda. Você tem um trabalho da igreja, né? Sim. Você também é mãe. Mãe. Você é mãe de quantos? De 2, um casal de adolescentes. Como é que é o nome deles? Camila e Cauã. Um abraço para a Camila e para o Cauã, que com certeza devem estar nos assistindo. E para o chefe também, né? Um abraço. Abraço aí para o nosso amigo Wesley, que hoje está na produção aqui do programa, está no nosso estúdio. Obrigado, Wesley. Uma experiência que você viu, que vivenciou nesses anos de voluntariado, que marcou sua história? São muitas. Muitas? Muitas, acredite. A gente faz visita em abrigos e não sei se vocês já presenciaram, crianças dependentes de droga. Como assim, menina? Recém-nascido. Dependente de droga? Recém-nascido? Eu também não sabia que era possível. Não, sério? Até eu ver. E aí as mães sociais que ficam lá com eles me explicando que como o bebê, a mãe amamenta, a mãe usuária, sim, passa aquilo pro seu filho. E ele fica dependente daquilo, se torna uma criança agitada, assim, o comportamento dele é diferente. Então, a primeira vez que eu vi, eu fiquei jogada. Eu também não sabia que tinha possibilidade de um recém-nascido ser dependente. E as mães sociais fazem um trabalho para que ele perca toda aquela abstinência com o passar dos dias. E perde, a criança muda. De quando ela chega lá, pro tempo que passa de tratamento, de cuidado, a criança vira outra criança. Porque, né, parou de ingerir aquilo. A mãe passa tudo pro seu filho. Passa não só através do leite, mas através do toque, do falar, de tudo, né? Do sentir, né? De tudo. É uma relação muito intensa. A criança sente tudo de sua mãe. Então, essa, assim, foi uma experiência que eu nunca tinha visto. Falei, sério? Meu Deus. Meu Deus. Outra coisa que eu vejo muito em abrigo. Infelizmente, eu acho que a gente precisa mudar isso.
as crianças que estão lá têm uma visão muito ruim do conselho tutelar, porque na maioria das ações foi a polícia e o conselho tutelar que foi até o lar para retirar aquela criança. Sim. Então, na cabecinha deles, eu não gosto da polícia, eu não gosto do conselho tutelar, porque ele me tirou da minha mãe. Uhum. Como se assim, ele é o bicho-papão da história. E não é. Né? Ele está ali para tirar a criança de uma situação que não vai ser boa para ele. Vulnerabilidade. Agressão, violência, fome, né? Então, assim, eles vão pro abrigo com essa visão de que o tio do conselho tutelar não é bom. Ele é mau. E isso as crianças falam para vocês quando você interage, você está numa conversa com a criança. O que você vai ser quando você crescer? Vai ser médico, vai ser isso, vai ser polícia? Não gosto da polícia. Ela é mau. Ela me tirou dos meus pais. Certo. Então é preciso se trabalhar isso para que se perca essa visão de que o conselho tutelar e a polícia é mau. Não é, né? O conselho tutelar é um órgão de proteção, tá ali para proteger eles. E a gente precisa tirar essa imagem que eles têm. Tá. É interessante. Olha, pesado isso aí, hein? Pesado. Meu Deus. Visitas em abrigos não são muito agradáveis. Assim, a gente leva, a gente vai disposto a levar todo o nosso amor, atenção, carinho, para passar um dia com eles de diversão, trazer um pouquinho de alegria pro dia deles. Mas você ouve histórias e você vê coisas assim que você fala, não é possível que essa criança já passou isso. Tá. E como mãe, o que isso termina trazendo para você como mãe? Você tá lá como voluntária, enfrentando esses desafios, porque para mim é um desafio muito grande, mas aí como mãe, quando você volta para casa, como que é esse choque de realidades? É muito diferente. Não é? É muito diferente. Graças a Deus, meus filhos tiveram oportunidade de nascer num lar e conhecer a palavra já desde cedo. E isso faz muita diferença na vida de qualquer ser humano. Ter esse encontro com a palavra, ter esse encontro com Deus muda a vida de qualquer pessoa. Então, assim, meus filhos vivem uma realidade que, quando eu conto para eles histórias de crianças do abrigo, eles ficam assim, meu Deus, porque eles não fazem parte do universo deles, né? Eles vivem dentro de uma casa que não tem brigas, que não tem agressão, que não tem violência. Então, assim, é um paralelo muito oposto, muito oposto. Mas eu levo para eles como experiência, para eles, né? Para serem cidadãos de bem, para também serem doadores de amor, pessoas que estejam ali para ajudar o próximo. Então, eu acho importante que eles conheçam essa realidade de como são a vida dessas crianças e a deles. É diferente, mas a gente tem que fazer algo para ajudar essa comunidade que precisa. Olha, gente, para mim, e eu acho aqui, quero parabenizar a Michele por essa coragem, né, de enfrentar esse trabalho voluntário que ajuda pessoas, salva vidas, na verdade. Salva vidas. E aí, gente, você que está nos assistindo, essa série do programa Palavra Franca é uma série especial para falar sobre a importância do Conselho Tutelar e das eleições, que não são obrigatórias, né? E aí, como é que faz, já que não é obrigatória? Não é obrigatório no teor da lei, né? A lei não obriga, né? Exatamente, mas como cidadão, a gente deveria sentir na obrigação de ir lá e fazer o nosso papel como cidadão que quer o melhor para a nossa cidade, para o nosso país. Então, assim, eu acho que é hora da população reconhecer, assim, que é minha obrigação como cidadão, ir lá, escolher, ver em quem eu vou votar e fazer valer o seu direito de votar. Até porque, gente, e aí, o que é a importância do Conselho Tutelar? É aquela barreira de proteção da criança e do adolescente, que quando acontece alguma coisa, é a conselheira que recebe essa família, recebe essa criança, esse adolescente. E aí, na hora de tomar atitudes, decisões, direcionamentos, é preciso termos pessoas lá no conselho que são pessoas que têm princípios, inclusive princípios cristãos. E é por isso que nós estamos trazendo aqui a Michele, porque além de ser uma cristã, é da área do voluntário, que se postula a essa eleição de Conselho Tutelar, para que essas crianças sejam bem acolhidas. E aí, muitas vezes, se não tiver uma pessoa preparada, uma pessoa de princípios, uma pessoa que tenha valores a transmitir, o que vai acontecer com essas crianças? Então, o meu apelo hoje é para que você
participe dessa eleição. Vai ser que dia? Dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas. O dia todo? O dia todo. E os locais de votação já foram definidos? Foram definidos, são 3 escolas em Valparaíso, a Escola Municipal do Céu Azul, que ela fica lá na praça. No Marajó tem a escola também, Municipal do Marajó, Paulo Freire. E no Valparaíso 2, a escola Leonino José de alguma coisa, que fica ali próximo ao batalhão. Valparaíso do Batalhão, certo. Então, você que está nos assistindo, participe dessa eleição. É só levar o título, documento de foto, como numa eleição convencional. Leve sua colinha também. Pronto, olha aí, leve sua colinha. Hoje nós estamos recebendo a Michele. Qual é o número, Michele? 350. Já anota aí, gente. 350 é o número da Michele Fernandes, a nossa convidada de hoje, candidata ao Conselho Tutelar. Me explica uma coisa, muita gente que está nos assistindo nem ouviu falar disso. O que é realmente um Conselho Tutelar para as pessoas que estão nos assistindo? O Conselho Tutelar é um órgão de proteção integral à criança. É para isso que ele foi instituído, para fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se tem uma criança em situação de risco, quem é acionado? O Conselho Tutelar e a polícia. Por quê? Porque é o Conselho Tutelar que vai tomar as medidas de proteção àquela criança. Qual que é a proteção? Precisa afastar o agressor da casa? A gente vai encaminhar para afastar. Eu preciso, então, tirar essa criança da família até a gente tratar essa família? Porque uma coisa que... Um mito. As pessoas acham que o Conselho Tutelar está aí para tirar a criança de família. E não é. Não é. O foco do Estatuto da Criança e do Adolescente é manter a criança no seio familiar. Esse é o foco principal. A criança só não vai ficar ali se realmente não houver jeito de restaurar aquela família. Do contrário, o juiz pode até ordenar que se tire do pai, mas vai procurar a avó, a tia, alguém da família, o seio familiar dela, para que ela continue ali. Tirar da família em última instância, não tem mais nenhuma outra alternativa. Mas não tem mais jeito. Aí a gente tira da família. Assim trabalha o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então isso é um mito. O Conselho Tutelar não tira. Até porque o Conselho Tutelar, ele não é jurisdicional, ele não tem poder jurídico. Eu não posso, como conselheira tutelar, ordenar tirar aquela criança. Quem ordena é o juiz. É o juiz. Então, esse papel é do juiz, né? Olha, gente, a Maria de Luz está nos assistindo, né? Ela está lá na Paraíba. Maria de Luz, meu Deus! Obrigado, Maria de Luz. Abraço, minha amiga Maria de Luz. Está lá na Paraíba. Tá quente aí, minha filha? Responde aí, como é que tá a temperatura aí da Paraíba aí? Aqui tá. Aqui tá quente, aqui tá pegando fogo. Então, esse mito, o Conselho Tutelar não decide nada. Quem decide é o juiz. O juiz da vara da infância. Ele que tem esse poder. E na hora do juiz decidir esse relatório, quem é que elabora o relatório? É o conselheiro tutelar junto com a equipe multidisciplinar. Que teve lá... Sim, tem lá, né? Toda uma equipe, não é só o conselheiro também. Tem quem atende as crianças, psicólogos, assistentes sociais, tem toda uma equipe por trás que vai fazer o atendimento, vai ver realmente qual é o problema, encaminha, e aí o juiz que vai tomar a decisão. Existe todo um protocolo, na verdade. Todo um protocolo. Né? E outra coisa, quando se fala que o conselho não toma, e aí tem esse mito, na verdade eu me lembro, Michele, que na minha infância a gente dizia que quem buscava era a Cuca. A Cuca vai pegar. Aí agora não, é o Conselho Tutelar, né? Conselho Tutelar. E os pais falam isso para as crianças, não pode, gente. Papai, não faça isso. Meu Deus, pior que alguns fazem, né? Gente, não é isso. O Conselho Tutelar é justamente para garantir e proteger essas crianças e adolescentes. É muito importante que as pessoas decorem isso. O Conselho Tutelar é algo de proteção. Ele tem que estar junto com a família para proteger. Eu quero o bem dos meus filhos. Se tem um órgão que quer o bem dos meus filhos, eu quero estar de mãos dadas com ele. Perfeito. Então é assim que a comunidade tem que ver o Conselho Tutelar. E como que funciona? A gente tem ideia, uma associação, uma ONG, Conselho Tutelar. Como é que ele funciona? Como é que é a funcionalidade dele? O Conselho Tutelar é composto por 5 membros, eleitos pela comunidade. No caso aqui vão se eleger 10, porque vai se abrir o segundo conselho, o que também é uma regra, né? A cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar. Então, aqui em Valparaíso... Agora, a primeira vez vai ter 2, né? Porque até então só era... Isso, composto por 5 membros, eleitos pela comunidade através do voto.
né? As demandas que chegam ao Conselho Tutelar vêm através do Disque Denúncia, ou a pessoa pode ir até o próprio Conselho Tutelar fazer essa denúncia, aí o conselheiro vai para se fazer averiguar o que foi denunciado, né? O que procede, o que não procede, e a partir dali tomar as demandas possíveis. Por exemplo, foi uma criança que não tem ido à escola. Mas por que ela não tem ido à escola? Porque é obrigação do pai acompanhar seus filhos na escola, como que ele está indo, se ele está indo, né? Então, esse acompanhamento o Conselho Tutelar faz as solicitações que forem necessárias. Você está falando uma coisa aí, me disse uma coisa. Há possibilidade de algum... quando a equipe... Vai uma equipe, né? Vendedor só é a equipe. Há possibilidade de alguém criar uma situação? Você já ouviu falar em alguma situação que foi criada que não procedia? Uma denúncia falsa? Sim, denúncia falsa. Existe. Existe? Existe. O pessoal se ocupa para fazer denúncia falsa. Andando na comunidade, né? A gente tem aí ido atrás de pessoas para apoiar o nosso projeto. Nesse sábado, lá no Céu Azul, uma senhora virou assim para mim e falou assim, tá vendo, meu esposo? Eu odeio o Conselho Tutelar. Sério? Por que a senhora odeia o Conselho Tutelar? Porque os vizinhos que não gostam de mim me denunciaram. Porque eu trabalhava à noite num hotel, eu deixava os meninos para dormir em casa. Quem trabalha no hotel tem dinheiro para pagar? Quem olha os meninos para dormir? Não tinha. Eu arrumava a janta, deixava os meninos em casa e vinha trabalhar. Sim. E foram lá e denunciaram a mulher. E o Conselho Tutelar foi lá. Lógico, houve a denúncia e o conselho vai. Tem que tomar providência. Tem que tomar providência. Aí ela foi explicar lá para os conselheiros, olha, eu não deixo eles sozinhos, eles dormem só porque eu trabalho no período da noite. Então eu venho aqui, deixo a janta, fica tudo certinho. Eu tenho um rapazinho maior, uma adolescente, e ele me ajuda nesse cuidado com o menor. Então, assim, é uma denúncia que, segundo o vizinho, era válida? Foi se averiguado? Foi, mas tem que ver se há necessidade também, né? Tipo assim... Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar alguém para olhar uma criança no período para dormir. Perfeito, perfeito. Gente, mas que interessante. Tem gente que faz... Tem gente que faz. O local de votação, Valparaíso 1. A menina está perguntando. Local de votação. Tem votação no Valparaíso 1, Michele? Não tem um colégio específico no Valparaíso 1. O pessoal do Valparaíso 1 vai votar em sua maioria no Valparaíso 2, lá no municipal. Perto da polícia. Exatamente. E quem é da etapa pessoal que vota na escola ali da etapa vai votar no Marajó. Perfeito. Então o Valparaíso 1, infelizmente, ficou sem um ponto. Deveria ter, né? Então, mas não teve. Bem explicado pela nossa convidada, gente. E boa pergunta, né, pela nossa ouvinte. No Valparaíso 1 não haverá local de votação, portanto, se informa direitinho, as votações vão ser no Marajó, no Valparaíso 2 e no Céu Azul. Valparaíso 1, infelizmente, não sei, por que será que não tem no Valparaíso 1, você sabe? Eu acredito que seja falta de mão de obra, né? CMDC é um órgão que as pessoas são voluntárias, Voluntários, né? Sim. Então, eu acredito que falta essa mão de obra para um dia, tá lá, então... E esse ano teve até 3 escolas, da última vez foram 2 escolas. Então já tá evoluindo. Evoluiu, né? Já vão ser 2 conselheiros agora, né? Tá evoluindo. Tá. E me diz uma coisa, o Conselho Tutelar, ele hoje recebe denúncia de todas as áreas, vamos dizer assim, né? Mas hoje, qual o maior número de ocorrências que você acha que tem acontecido aqui na cidade? Eu não vou poder te afirmar porque eu nunca estive lá dentro para saber qual é a demanda. Mas vendo reportagens, acompanhando as mídias, eu acredito que seja exploração sexual, abuso sexual. Hoje em dia, abuso sexual? Tem muito contra crianças. Assim, isso tem crescido absurdamente. Violência sexual contra crianças. Gente, isso é um absurdo. E aí, jovens, adolescentes, a gente precisa tratar desse assunto. É um assunto sério. Seríssimo. Quando você vê que a brincadeira do tio, do parente, do amigo passou de certo limite, denuncie. Denuncie, converse. Falar é a melhor saída. Sempre. Né? Uma criança que está passando por isso, um adolescente, qual o número que ele entra em contato para acionar? Diz que 100. Diz que 100.
telefone de denúncia. Pode procurar também o professor na escola. De repente você não se sente à vontade em casa, não tem quem você falar em casa. Conversa com sua professora. Tem uma professora na escola, chega para ela e fala. Isso já aconteceu inúmeras vezes, da professora descobrir assim, viu que a criança estava assim, conversou com ela e a professora chamou a polícia, chamou o conselho tutelar, porque viu que a criança estava sendo vítima de abuso. Então sempre procure alguém que possa te socorrer. Olha, Manu Rodrigues, a nossa assessora especial do governador Ronaldo Caiado, está nos assistindo. Obrigado, Manu, pela audiência. O programa hoje está com audiência boa, hein? Ela escreveu aqui, ainda não escolhi meu candidato, nem candidata ao Conselho Tutelar. Já faz o apelo aí para Manu, que ela disse que não tem candidato não, viu? Manu, você vota aqui, vem me conhecer, amiga. Manu, vota aqui e é pré-candidata a prefeita de Valparaíso. Que é isso, e é candidata do governador Caiado, viu? Então, a mulher não é brincadeira não. Obrigado, Manu. Que honra, né? Já faz, qual o número aí? Já fala o número 350, por favor. 350, vou te mandar a colinha em particular, Manu. Obrigado, Manu, pela audiência. Um abraço para o nosso governador Ronaldo Caiado, que tem feito um grande trabalho, é um grande defensor, né, ou melhor, é um grande opositor dessa reforma tributária que é leonina e tem o nosso apoio, tem a nossa admiração. Meu abraço e minhas considerações ao governador Ronaldo Caiado, que é um defensor do Estado de Goiás, da economia e, sobretudo, da justiça para com os impostos do nosso país. Obrigado, Manu. Bom, de modos que, já que essa denúncia é tão grande assim, é tão volumosa dessa maneira, hoje, o que o Conselho poderia fazer, e aí, na sua gestão, como conselheira tutelar, o que você pensa, como você pensa lidar com esse problema, porque é um problema. E alguém já disse que a prevenção, gente, prevenir é melhor do que remediar. É o melhor remédio. Na sua opinião, o que fazer e como fazer para lidar com esse problema de maneira a amenizar essas incidências? Duas coisas que eu observo nesse período que a gente tem andado pelos bairros do Valparaíso, né? Uma, é preciso que a gente tire o Conselho Tutelar das 4 paredes que ele está e leve ele para a comunidade. A comunidade não conhece o Conselho Tutelar, não sabe o que tem, não sabe o que faz. Não sabe onde fica. Não sabe onde fica, não sabe que é através de eleição que os membros atuam lá. Então, assim, é preciso sair das 4 paredes que ele está e levar isso para a comunidade. O Conselho Tutelar precisa estar de mãos dadas com essa comunidade, porque é família e Conselho Tutelar atuando juntos para proteger. Né? Então, assim, é preciso se ter um conselho itinerante, que ele saia do bairro que ele está e viaje por todos os bairros de Valparaíso. Para quê? Para que lá no Pacaembu saiba que existe um conselho tutelar aqui em Valparaíso, que lá ninguém nem ouve falar. Não sei onde fica, para que serve, o que eu faço com ele. Existe isso? Exatamente. Então, é preciso se ter um conselho tutelar itinerante, que saia daquelas 4 paredes e ande por todo o município de Valparaíso. Outra coisa é tirar da cabeça da comunidade essa teoria de que o conselho está ali para tirar seus filhos. Isso não existe, nunca vai existir. Então, eu acho que a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente realmente sair de dentro de uma sala, ir para dentro das escolas e atuar com os alunos, com as famílias, levar palestras de forma lúdica, trazer a família para perto do Conselho Tutelar. Eu acho que essa é a maneira mais eficaz de fazer com que o trabalho do Conselho Tutelar seja conhecido e com que tire esses mitos que pairam pela cabeça das pessoas. Sim. Então, aproximar o Conselho da comunidade. Né? Eu acho que tem que ser o foco principal, porque aqui a gente sente essa distância. Andar na rua, pedir para que as pessoas venham apoiar a gente nessa caminhada, é assim, você pegar um papelzinho, desenhar para ela todo o projeto. Na maioria das vezes, de 20 casas que você visita, uma sabe, tem conhecimento do Conselho Tutelar. Então, isso é muito ruim, né? Então, eu acho que trazer o Conselho para a comunidade é o foco número 1. Muito bem. Tá aí, gente, bem colocado, né? E o Conselho tem que sair dessas 4 paredes, né? Até porque, para alcançar a população, é preciso dar o primeiro passo, né? E eu acho que palestras e essas visitas à comunidade em si já fariam a diferença, né? Enorme.
uma coisa que tenho observado, e aí o local, nem o local é muito divulgado. Hoje, você sabe onde é que fica o local exato, que a pessoa queira ir lá encontrar? O Conselho Tutelar fica ali no Céu Azul. Não sei se primeira etapa ali do Céu Azul, acho que mais ou menos isso. Assim, de qual o endereço eu não sei. Mais ou menos, né? É. Porque é preciso dar publicidade, da publicidade, né? O que a gente não vê. Eu não sei onde vai ficar o segundo, vai se abrir o segundo conselho a partir do próximo não tá ano. definido. Não sabemos aonde vai ficar localizado, como vai ser essa organização. Essa situação, né? Michele, uma coisa, e aí para os pais que estão nos ouvindo, o Conselho Tutelar não é esse bicho-papão, não toma, né? Ele protege. Tá, mas hoje, qual a diferença que você acha? Correção e agressão. Qual é o limite aí que o Conselho Tutelar tem que ficar de olho para não deixar acontecer? Muita diferença. Muita diferença. Vocês ouviram a história do menino Henri Borel? Henri Borel. Aquilo ali não foi educação. Aquilo ali foi violência. Ele morreu por violência, por negligência. Eu acredito que educar, para se educar, não precisa se você tirar sangue do seu filho. Não precisa você espancar o seu filho até a morte, como foi o caso dele. Sim. Daí instituiu-se a chamada Lei da Palmada, né? Veio através do caso do menino Henri. Então, assim, é preciso ter limites, não é porque é meu filho que eu tenho que passar dos limites com Sim. ele. Há-se limites, ele é uma criança, ele tem direitos, assim como ele tem deveres, ele tem direitos. E a agressão nunca foi e nunca vai ser a melhor opção para se ensinar, se educar. Né? Eu parto do princípio de que conversar é o melhor caminho. Eu com os meus filhos particularmente, eu e minha esposa, a gente atua muito na forma de tomar. Você quer? Passa por onde você tem. Sim. Você não está tendo no momento porque você está agindo de forma errada. Então, eu acredito que existem inúmeras formas de você educar sem que você seja violento, sem que você passe a agredir seu filho. Até porque existem casos, tá na mídia. Na mídia, não precisa ser um conselheiro atônico para você saber, né? Sim. Tá na mídia. Inúmeras crianças sendo tratadas como se não fossem nem filhos. Eu não trataria um filho dessa forma. Uma criança que é amarrada com correntes. Meu Deus. Porque ele é um dependente, ele precisa de ajuda, ele precisa ser amarrado. Eu sei que deve ser uma situação difícil, e é aí que eu acredito que a palavra transforma, né? A partir desse princípio que eu passo, que a força do braço não pode fazer, Deus faz. Amém. Então, eu acho que os pais precisam estar atentos a isso. Às vezes a força do seu braço não vai, mas cadê a ajuda divina? É preciso. Quem somos nós sem Deus? O que eu não posso sozinho, eu posso com Ele. Olha, você falou uma coisa interessante, eu quero até ver um parênteses aqui. Às vezes as pessoas agridem as crianças e leitura, gente, é uma coisa interessante. Há um texto bíblico que diz que, e eu vou tocar no assunto que é até tabu para muita gente que está nos assistindo, mas o texto bíblico diz que não devemos afastar a vara da criança. Mas é preciso ter muito entendimento, gente, para ler aquilo ali. Na Escritura Sagrada, vara quer dizer, tem a mesma conotação de cajado. E cajado tem a mesma conotação de autoridade. Então, gente, quando a Bíblia fala sobre não afastar a vara, na verdade é não afastar a autoridade. A Bíblia nunca recomendou-se violência, agressão, e muitos menos usar vara, porque tem que estar batendo porque está na Bíblia, né? Tá errado, né? Então, não é, gente, é autoridade. Minha mãe, por exemplo, ela olhava e a gente já sabia de tudo. Autoridade. Quando ela falava, a gente obedecia. Autoridade. Então, o que não deve ser afastado da criança é a autoridade. Agressão, não, nunca, em momento algum. É claro que a gente sabe que cada um tem seus desafios na sua família, mas, gente, violência não tem nada a ver com educação. Jamais. Gera revolta, né? Uma criança que apanha, ela fica revoltada. Por quê? Porque na cabeça dela o pai não gosta. Então, assim, é preciso pensar em formas inteligentes para se resolver a situação, porque a violência vai só piorar. E sempre com diálogo, certo, gente? Sempre com diálogo. O diálogo é a fonte de toda... Hoje eu quero agradecer aqui meu assistente aqui, Wesley. Lindalva, excelente colocação dela sobre o conselho. Percorrer os bairros e levar esclarecimento para as pessoas que não têm conhecimento
Lindalva, minha amiga Lindalva. Ei, Lindalva. Lindalva é lá de Piracuruca, no Piauí, gente. Um abraço, Lindalva. Lindalva, Tereza, do Carmo, Rosemary, as crianças, o Charles. Ó, um abraço a vocês aí. Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Um abraço, Tereza. Um abraço, Hélio, aí na Casa de Vida Eventos. Gente, o programa hoje está recebendo a Michele Fernandes, que é candidata ao Conselho Tutelar de Valparaíso. Eleições essas que vão acontecer agora dia 1º de outubro, das 8 às 17, só precisa levar o documento de identidade e o seu título eleitoral. Vai ter no Marajó, no Valparaíso 2 e na Escola Municipal de Salvador. Na Escola Municipal. Participe, colabore, exerça sua cidadania, ajudando o Conselho, votando em pessoas capazes, competentes, que com princípios e valores, principalmente os cristãos. Patrocínio hoje especial da Único Certificado Digital, meu amigo João Paulo. Faro, a faculdade que está trazendo o primeiro curso de medicina para Valparaíso em torno. A Civaldo, meu amigo Anderson Soares. E eu não posso deixar também de lembrar aqui um colaborador, uma colaboradora, que é a Tereza Castro, com seu espaço de evento chamado Espaço Celebre Kids. Ali você faz seu aniversário, seu evento. Sensacional. Bom, minha amiga Michele, o programa Palavra Franca tem muita satisfação de recebê-la aqui. Quer dizer que estamos de portas abertas para você voltar mais vezes. Quando for eleita, volte para prestar conta do seu mandato. Voltaremos, vamos caminhar juntos, né? O programa está de portas abertas para dar essa resposta à sociedade. E nesse momento eu quero abrir as câmeras do programa para você mandar o seu recado a todos os que estão nos assistindo, que vão nos assistir ainda, falando sobre a Michele e sobre a sua proposta para o Conselho Tutelar. O programa é todo seu. Então, gente, é bem isso que eu já trouxe muito aqui, né? A gente precisa fazer com que o Conselho Tutelar seja mais visto na nossa comunidade, com que ele seja conhecido, com que a comunidade saiba o que ele faz, como ele faz. Então, esse é o papel principal quanto conselheiro, tirar ele daquelas quatro paredes e trazer ele para o meio da nossa sociedade, para dentro das escolas, para o meio das famílias. Porque a população precisa entender que nós não estamos aqui para o mal, nós estamos aqui para o bem. E juntos vamos proteger, sim, famílias, crianças do nosso município. Me colocar à disposição para você que de repente não tem ainda quem apoiar, de você que nem sabia que tem essa eleição, vem com a gente, vamos caminhar juntos, nos ajude nesse projeto. Não é fácil ganhar uma eleição que não é obrigatória, é muito difícil levar isso para a comunidade, para que eles entendam a importância, mas eu conto com vocês. Vamos juntos fazer com que crianças e adolescentes tenham uma vida digna no nosso município. Eu queria agradecer demais por estar aqui. Qual o número? 350, por favor, bote aí na tela. Gente, o número dela é 350, é uma pessoa que a gente conhece já há bastante tempo, é uma colaboradora também, é uma incentivadora do programa Palavra Franca. Agradecer o Wesley, né, que esteve com a gente aí, nos ajudando nesse apoio, e dizer, Michele, todo ser humano tem uma missão, né? E eu me lembro que Moisés, ele tinha uma missão. E a missão dele começou com uma expressão que, vendo mais pormenorizadamente o texto, lá no livro de Êxodo, né? Moisés estava em casa, ele era príncipe no Egito, tinha uma vida regalada, estava com 40 anos, eu acho que no auge da sua juventude, não é? Vivendo num palácio. E diz... O escritor lá no livro de Atos diz que veio ao coração de Moisés ir visitar os irmãos hebreus e ele terminou ficando lá de vez. E eu quero frisar, gente, que quando ele completou 40 anos, o chamado dele começou e tudo veio ao coração dele. Eu quero dizer, minha filha, que quando chega o tempo de Deus, ele faz acontecer. Com certeza. Ele moveu o coração de um príncipe para ir para o deserto. Ele vai mover o coração de muita gente de bem para ir até as urnas, assinalar 350. E assim como o chamado de Moisés começou no tempo determinado por Deus,
eu creio que o seu tempo chegou. Completou o seu tempo e vai acontecer, porque tudo no tempo de Deus acontece. Tá certo? Quero desejar sucesso, quero desejar vitória nesse pleito. Já é a terceira vez que eu tento. Ó, gente, é a terceira vez. É a terceira. Então, uma pelo Pai, uma pelo Filho, agora pelo Espírito Santo, bom. Fecha, né? É a terceira vez. Muito bom. Ela é competente, tem história, tem serviços prestados, né? Tem um trabalho sensacional na igreja, né? E que eu quero deixar aqui um abraço, inclusive, né? Meu amigo pastor Vicenildo, que também está nos assistindo aí, um abraço, Vicenildo, pelo trabalho que você está fazendo. E conte conosco, viu, Michele? O programa está de portas abertas. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E assim que precisar, conte conosco. Eu que agradeço. Voltarei mais vezes. A casa é sua. Obrigada. Gente, eu encerro aqui convidando vocês. Sexta-feira que vem tem mais. Meu abraço. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Lembrando, gente, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, é porque eu estarei com ele. Tchau, pessoal. Até a próxima.